Imagine estar perdido em uma floresta congelante. A fome já te domina, o frio castiga sua pele e, no silêncio absoluto, você começa a ouvir passos, mas não são humanos. Dizem que nas regiões mais remotas da América do Norte, entre neves eternas e pinheiros retorcidos, habita uma criatura ancestral, nascida da fome, da maldição e do canibalismo. O Vendigo não é só uma lenda. Ele é uma advertência. Para os povos indígenas da região dos Grandes Lagos e do Canadá, essa entidade é real, um espírito maligno que possui aqueles que se rendem ao instinto mais sombrio do ser humano, comer a carne do próximo. Neste vídeo, você vai descobrir a origem sinistra da lenda do Vendigo, casos reais de pessoas que alegaram ter sido possuídas ou atacadas, como a criatura influenciou filmes, jogos e até crimes reais, e por que ela continua sendo uma das figuras mais assustadoras do folclore norte-americano. Mas cuidado, dizem que só de falar sobre ele, o Vendigo já sente o cheiro. A lenda do Vendigo tem raízes profundas nas tradições de tribos indígenas da América do Norte, especialmente entre os algonquinos, que incluem povos como os Cree, Ojibwe e Innu, habitantes das regiões frias do Nordeste do Canadá e dos Estados Unidos. Para esses povos, o Vendigo era muito mais do que uma criatura física. Ele era um espírito maligno da floresta, uma entidade sobrenatural associada ao inverno, à fome extrema e ao tabu do canibalismo. A história conta que, durante os rigorosos invernos, quando caçar se tornava impossível e a comida acabava, alguns indivíduos desesperados recorriam ao impensável, alimentar-se de carne humana. Esse ato, considerado o mais abominável de todos, corrompia a alma da pessoa, e era nesse momento que o Vendigo tomava posse. Diziam que aquele que comesse carne humana seria amaldiçoado, perdendo a humanidade pouco a pouco até se transformar em uma criatura monstruosa, o próprio Vendigo. Na visão espiritual dos algonquinos, o Vendigo não era apenas uma criatura, mas uma personificação do egoísmo, da ganância e da desumanização. Ele representava o rompimento com o equilíbrio da vida em comunidade. Era um aviso: quando um homem coloca a própria sobrevivência acima dos demais, ele já está perdido. Por isso, a lenda era usada também como uma advertência moral, especialmente para os mais jovens, ensinando que, mesmo nos piores momentos, havia limites que não deveriam ser ultrapassados. Embora o Vendigo seja uma figura mitológica, muitos relatos ao longo da história, principalmente nas regiões geladas do norte do Canadá e Minnesota, nos Estados Unidos, fizeram com que alguns realmente acreditassem que a criatura existia, ou que certos indivíduos fossem possuídos por ela. Talvez o relato mais famoso envolvendo o Vendigo seja o de Swift Runner, um nativo canadense da tribo Cree. Durante o severo inverno de 1878, ele e sua família ficaram isolados em sua cabana, sem comida suficiente. Quando finalmente saiu da floresta sozinho e contou que todos haviam morrido de fome, as autoridades desconfiaram. Ele não aparentava sinais de desnutrição. Quando o local foi investigado, encontraram restos humanos. Swift Runner havia matado e devorado a própria esposa e filhos. Mais tarde, ele confessou o crime, dizendo que estava sendo perseguido e dominado por um espírito maligno. Os anciãos Cree acreditaram que ele havia sido possuído por um Vendigo. Ele foi enforcado em 1879, e o caso se tornou um dos registros mais antigos de possessão Vendigo. Durante o século XX, alguns psiquiatras canadenses documentaram um distúrbio psicológico raro, conhecido como psicose do Vendigo. Ele era caracterizado por forte desejo de consumir carne humana, mesmo tendo acesso a alimentos normais, sentimentos de culpa e medo de estar se tornando um monstro, delírios com vozes ou visões do Vendigo. Esse fenômeno era extremamente raro, e muitos o associam ao poder da crença cultural indígena, onde, em alguns casos extremos, a mente de uma pessoa frágil poderia colapsar sob a pressão da lenda. Na região de Ontário e Manitoba, era comum que aldeias formassem grupos de caça ao Vendigo em períodos de crise alimentar. Moradores afirmavam ver figuras altas, magras e deformadas nas florestas cobertas de neve, ou relatavam ouvir gritos sobrenaturais à noite. Esses relatos ajudaram a manter a lenda viva, criando um medo coletivo tão intenso que em algumas tribos, os xamãs realizavam rituais para expulsar vendigos invisíveis das pessoas. O Vendigo é geralmente descrito como extremamente magro, com a pele colada aos ossos, como se estivesse em constante estado de fome. Alguns relatos dizem que quanto mais ele se alimenta, mais faminto ele fica, crescendo em altura, mas nunca se preenchendo. Pele acinzentada ou amarelada, quase podre.
Costelas à mostra, olhos fundos e brilhantes. Membros longos e desproporcionais, como braços que arrastam no chão. Em versões modernas da lenda, e especialmente no cinema e nos jogos, o Vendigo é retratado com uma cabeça de cervo, com chifres enormes e ameaçadores. Essa fusão entre homem e animal foi popularizada como símbolo de seu lado demoníaco e sobrenatural. Crânio de veado, às vezes com pedaços de carne apodrecida. Um olhar fixo e vazio, que transmite maldade pura. Nariz inexistente ou desfigurado. O Vendigo é, acima de tudo, uma criatura ligada ao frio, ao isolamento e à fome desesperadora. Por isso, sua aparência também é marcada por elementos que lembram a morte pelo congelamento. Respiração que congela o ar. Passos que deixam marcas fundas, como se fosse muito pesado. Algumas versões relatam neve caindo ao seu redor, mesmo que o ambiente esteja limpo. A aparência grotesca do Vendigo não é apenas para causar medo, ela simboliza o efeito destrutivo da ganância, do egoísmo e da fome incontrolável. Ele representa o que acontece quando um ser humano rompe os limites da moralidade para sobreviver, seja por desespero, maldade ou influência sobrenatural. Garras afiadas e dentes pontiagudos. Existe uma condição psicológica rara chamada psicose Vendigo. Relatada entre povos indígenas no norte do Canadá, especialmente os Ojibwe, Cree e Innu. A pessoa começa a sentir um desejo incontrolável por carne humana, mesmo sem necessidade de sobrevivência. É acompanhada por terror, culpa e alucinações, e era tratada com rituais ou, em alguns casos, execução. Esse transtorno aparece em registros antropológicos do século XVII até o início do século XX. Ao contrário de outras criaturas mitológicas, o Vendigo nem sempre é um ser físico desde o início. Ele pode ser um espírito maligno que se infiltra em pessoas gananciosas, egoístas ou canibais, transformando-as lentamente em vendigos. O processo seria irreversível. A fome por carne humana seria o primeiro sintoma. Quanto mais se alimenta, mais o corpo se deforma até virar uma criatura irreconhecível. A lenda do Vendigo sempre aparece em regiões geladas e isoladas, como o norte dos Estados Unidos e Canadá. Por isso, ele se tornou um símbolo do inverno extremo, onde a fome e a solidão levam à loucura. Muitas histórias envolvem pessoas presas por tempestades de neve, onde alguém é possuído ou forçado ao canibalismo, iniciando a maldição. No século XIX, xamãs indígenas chamados de matadores de Vendigo eram enviados para matar indivíduos que estivessem demonstrando sintomas da transformação. O mais famoso foi Swift Runner, um indígena Cree que matou e comeu sua família inteira em 1879. Ele alegou estar possuído por um Vendigo, e foi executado pelo governo canadense. Apesar de serem figuras tradicionais do folclore, os Vendigos ganharam espaço em jogos, filmes e séries. Em Until Dawn, jogo, os Vendigos são resultado do canibalismo nas montanhas. No filme Antlers, 2021, a criatura é um Vendigo baseado em rituais indígenas. Já apareceram em episódios de Supernatural, Hannibal e Teen Wolf. Muitos relatos antigos afirmam que, mesmo sem vê-lo, a presença do Vendigo era sentida. O ar ficava mais frio. As pessoas começavam a ter pesadelos ou delírios. Animais sumiam misteriosamente. Alimentos apodreciam do nada. Os Vendigos são mais do que criaturas assustadoras do folclore. Eles representam o lado mais sombrio da natureza humana, o impulso incontrolável, a fome insaciável e a corrupção do espírito. Nascidos das lendas dos povos indígenas da América do Norte, especialmente entre os Cree, Ojibwe e Algonquin, os Vendigos surgem como alertas ancestrais sobre os perigos do canibalismo, do egoísmo extremo e da perda da humanidade. Segundo as tradições orais, uma pessoa podia se transformar em Vendigo após se render à fome desesperadora e consumir carne humana. Mas em outras versões, nem mesmo era necessário o ato em si. A ganância, a inveja ou a maldade pura já eram suficientes para atrair a maldição. O resultado: uma criatura deformada, sempre faminta, condenada a vagar pelas florestas geladas, caçando e devorando, sem jamais se saciar. Seus relatos históricos variam de aparições em vilarejos isolados no século XIX a casos documentados de possessão Vendigo, como o famoso caso de Swift Runner, que em 1879 chocou o Canadá ao afirmar que foi tomado por um espírito faminto antes de matar e comer sua própria família. Fisicamente, os relatos o descrevem como uma figura alta, esquelética, com pele em decomposição ou coberta por pelos, olhos brilhantes e um fedor de morte. Alguns dizem que possui galhos ou chifres como de veado, e que seu grito ecoa na mata como um aviso de que a fome está próxima.
Hoje, a figura do mendigo continua viva, não apenas no imaginário popular, mas em filmes, livros, séries e até jogos. Aparecem títulos como Until Dawn, Supernatural e Antlers, sempre como reflexo monstruoso de algo profundamente humano, a destruição causada pela própria fome interior. No fim, o mendigo talvez não seja apenas uma criatura das florestas, mas sim uma metáfora. Uma lembrança de que, em certas circunstâncias, o maior perigo pode não estar lá fora, mas sim dentro de nós mesmos. E você? Acredita que os mendigos são apenas lendas assustadoras, ou existe algo real, escondido nas sombras da história? Não esqueça de comentar, deixar seu like e se inscrever no canal.